Desconectados de Deus. Me veio um entendimento ontem à mente sobre essa questão dos pensamentos, de como a gente tem passado os nossos dias, se estamos mais conectados com Deus ou desconectados dele. E tudo começa aqui, na nossa mente. E pensando nisso, me veio esse desejo de fazer esse vídeo para que o entendimento da palavra, a palavra possa nos despertar, né? Despertar o ser humano, quem aparecer aqui para ver esse vídeo, possa ser despertado sobre isso. Porque da mesma forma que as pessoas, a gente se conecta, né? Na internet para falar com alguém, né? A gente entra no WhatsApp e fala com uma pessoa que pode estar lá do outro lado do mundo. A gente tá se conectando àquela pessoa, né? A gente tá se conectando à internet para falar com aquela pessoa. E a nossa mente fica ali, né? Quando a gente tá falando com alguém, a gente tá conectado com aquela pessoa. Quando a gente tá pensando em alguém, a pessoa pode estar, né, longe, mas a gente está conectado com ela na mente. E imagina se a gente escolher estar conectados com Deus o tempo todo. Um dia me veio à mente isso e eu perguntei para Deus: Senhor, eu quero poder estar com a minha mente o tempo todo pensando no Senhor. Isso é possível, Pai? Isso é possível, eu mesmo estando trabalhando, fazendo qualquer coisa no meu dia a dia, porque a gente tem que fazer, né? A gente não pode, né, ficar sem fazer nada, só querendo pensar em Deus sem fazer nada. Mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas. E eu questionei ao Senhor, meu Deus, é possível a minha mente estar conectada ao Senhor, mesmo eu trabalhando, mesmo estando ali com a minha mente no trabalho, eu quero pensar no Senhor. Mesmo assim, eu quero estar contigo na minha mente o tempo todo. Então ele me disse, é possível. E a partir desse tempo, eu comecei a o quê? A buscar, né? Foi o início, né, da minha caminhada com o Senhor. E eu orava, jejuava. Não que eu não esteja fazendo isso agora, mas tô falando do início, né? A oração, a meditação, né? A busca, né? Que é algo que a gente precisa manter todo o tempo. Essa insistência. Então, o primeiro pensamento da gente ser Deus. Quando a gente acorda, quando a gente passa o dia, quando a gente vai dormir. Então, esse querer, essa insistência, esse interesse da gente se aproximar do Senhor. E eu buscando uma palavra, né, que seja o firme fundamento desse pensamento, né, que me veio à mente sobre estar conectado com Deus ou desconectado de Deus, me veio, o Espírito Santo trouxe essa palavra, essa passagem, né, lá de Lucas 11, que é uma parte que Jesus, ele ensina para os discípulos sobre a oração, ele fala do Pai Nosso, mas isso a partir do interesse de um discípulo, que observou aquilo que Jesus estava fazendo e teve a ousadia, digamos assim, o interesse de chegar para Jesus e dizer: Senhor, mestre, ensina-nos a orar. Como é que a gente ora? Como é que a gente faz para ter essa conexão, essa intimidade com Deus que o Senhor tem, que o Senhor mostra para a gente? Então, o interesse de um discípulo e a ousadia dele ir perguntar para Jesus como é que ele fazia na intimidade dele com Deus, dá-nos esse tesouro, a oportunidade da gente
também fazer isso, da gente também querer isso, né? Então, pesquisando e meditando nessa passagem, né? Que tá lá em Lucas 11, que fala assim, né? A gente puder iniciar com essa palavra, diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Ele estava na intimidade dele com Deus, em determinado lugar ele estava orando. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam, Pai. Nessa minha versão, ele fala só Pai. Ele já inicia com o Pai, que é o Pai Nosso, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui é uma versão diferente, né? Ele fala assim, Pai, apenas Pai, remetendo a gente considerar Deus como Pai, a gente ver Deus como nosso Pai, a gente insistir em ver Deus, em querer conhecer a Deus como nosso Pai. E é uma coisa que precisa ser evidenciada, porque muitos não consideram a Deus como Pai. Só veem Deus como um Deus que está lá longe, que está lá bem distante, que não vai se interessar pelos seus problemas, por mais insignificantes que eles sejam. Alguém, um ser todo-poderoso que está lá no trono dele e que não vai se importar, que não vai se interessar, que não vai querer saber do seu dia, por exemplo, que não vai estar ali junto de você para ouvir como foi o seu dia, para ouvir o que é que você tem a dizer para ele. Muita gente não considera Deus assim. Quer dizer, considera Deus assim, desse jeito que eu falei, né? Distante, desconectado da vida dela. Só que é totalmente o contrário. A partir do momento que eu considero Deus como pai, que eu vejo a Deus como pai, por mais que você não tenha talvez referência nenhuma de pai na sua vida, mas escolha. Eu venho nesse vídeo aqui falar para você, para quem quer que seja, escolha ver Deus como seu pai. Porque se você pensar assim em merecer Deus como pai, você vai chegar à conclusão que você nunca vai merecer. A gente nunca vai merecer. Porque muitas vezes o diabo ele traz esse entendimento errado, falho, mentiroso, de que você não merece, você não é filha de Deus, você nunca vai ser porque você continua em pecado, você não pode se aproximar de Deus porque você está pecando, você está errando, você não é digno de ter Deus como seu pai, de ser filha de Deus, enfim, um monte de coisa vem à mente da pessoa, como se fosse ela falando, só que não é o diabo, porque o diabo, quanto mais ele manter a pessoa longe da luz, mais ele vai prevalecer, porque as trevas vão estar envolvendo aquela pessoa. Então, eu sei que muitos seres humanos, muitas pessoas, elas deixam de se aproximar de Deus por conta de um pensamentozinho sujo desse. De que ela não merece, eu não tenho uma referência de pai, então eu não vou me aproximar de Deus, Deus não quer saber da minha vida, Deus tem muita coisa mais importante para se preocupar. Eu já ouvi isso de pessoas. Deus não vai se preocupar com isso, ele tem muito mais coisa importante para se preocupar. Vai se preocupar com decisões pequenininhas que a gente tem que tomar no dia a dia, pois eu venho dizer para você que sim, ele se preocupa sim, porque é nessas decisões pequenininhas
que a gente tem que tomar no dia a dia, que coisas grandes podem acontecer, coisas boas ou coisas ruins, né? Então, imagine você estar conectado com Deus todo o tempo, de tal maneira que você o reconheça como seu pai. E assim como um pai sabe dar boas coisas ao filho que ele pede, Deus lhe dará aquilo que você precisa. E do que mais a gente precisa de tão importante? Primeiro de tudo é o Espírito Santo dele. É a presença dele, o Espírito Santo, que é a presença dele dentro de nós todo o tempo. Então, voltando àquela pergunta que eu fiz ao Senhor lá atrás, Senhor, é possível a nossa mente estar o tempo todo conectada com Deus, por mais que a gente esteja fazendo outras coisas? Ele disse sim. E a resposta dele é através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai estar dentro de nós, sempre nos conectando com Deus. Olha só que coisa gloriosa. Então, é o Espírito Santo que nos conecta ao Pai. É o Espírito Santo que sempre vai remeter o nosso pensamento a Deus. Por mais que eu não veja, não toque, não sinta muitas vezes, não é todo o tempo que a gente sente a presença de Deus. E a gente não pode se apoiar nisso, porque sentimento dá e passa. Então, a gente tem que se apegar ao que está escrito, ao que está na palavra, ao que Jesus nos ensina. E Jesus, ele nos ensina sobre a oração também no secreto. Então aqui foi Jesus, ele orou no secreto com Deus, ele orou ao Senhor, estava na intimidade dele. O discípulo observou isso, ele observou e começou a pensar, puxa, o que será que Jesus fala com Deus? O que será que ele faz? O que será que ele está ali? Como será que é a vida com Deus, a intimidade com Deus? Então ele se interessou. E por conta desse interesse, Jesus pôde nos ensinar a oração, nos dar um molde, porque a oração do Pai Nosso é um molde de oração. Que não é uma oração para a gente estar só fazendo ela o tempo todo, repetidamente, até porque o Senhor Jesus fala em Mateus 6 que não é para a gente orar com vãs repetições, né? Porque isso não faz nada. A gente tá ali só... Imagina você orar só o Pai Nosso o tempo todo. Nem Deus aguenta, né? Porque ele quer o quê? Deus, ele quer o quê? Ele quer intimidade, ele quer sinceridade, ele quer fidelidade, ele quer que a gente se abra para ele. Então vai ter dias que a gente vai estar passando por situações difíceis, vai ter dias que a gente vai estar precisando se abrir. Todo dia a gente precisa se abrir, todo dia a gente precisa zerar a nossa conta com Deus, a gente precisa colocar, despejar diante dele as situações, os problemas, as circunstâncias do dia a dia. E Deus, ele quer saber disso. Você precisa entender. Deus quer saber da sua vida. Tem gente que quer saber da sua vida para criticar você. Tem gente que quer saber da sua vida para fofocar de você depois, quando você virar as costas. Tem gente que não vai ajudar em nada se você contar dos seus problemas para ela. Ela só vai estar ali como ouvinte. Ela não tem, muitas vezes, claro que Deus pode usar as pessoas para ajudar umas às outras, mas na maior parte das vezes, a pessoa só vai ouvir, vou orar por você. Amém, glória a Deus. Mas quem é que tem aquilo que você precisa para resolver os seus problemas, para te dar a direção certa? Quem é que vê a situação como um todo e pode te dar a direção certinha para você ter vitória? É Deus, não é ninguém, não tem familiar, não tem amigo, não tem ninguém. Não tem que possa te dar a direção para cada dia, o pão nosso de cada dia. E é por isso que Jesus, ele fala do pão nosso, dá-nos a cada dia o nosso pão, dá-nos o pão cotidiano. Esse pão é
A própria palavra é a direção, é a inspiração, é aquilo que nos alimenta, é o espiritual, é a gente estar ali se alimentando de Deus e nos tornando cada vez mais íntimos dele, conectados a ele. Então, só Deus pode dar isso. Ninguém mais pode, porque ser humano é falho, a gente é falho, todo mundo é falho, todo mundo é pecador. O único santo é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Então, por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Para todos os dias a gente estar conectado ao alto, conectado ao trono do Altíssimo. Então, o Senhor está no céu, é por isso que ele diz, Pai nosso que estás no céu. Então, eu já tenho que entender, meu Pai está no céu, ele está vendo tudo. Mas quem desceu do céu? O pão vivo que desceu do céu para me alimentar, Jesus. Porque ele me alimentou o quê? Com o entendimento. Por exemplo, ele está me alimentando com essa palavra sobre a oração, com essa direção que ele deu para o discípulo. Olha, vocês vão orar assim. Então, ele está ensinando. É por isso que no título aqui, ó, o ensino de Jesus acerca da oração. Então, Jesus veio com essa missão, nos ensinar como ser filhos de Deus. Como termos um relacionamento de intimidade com Deus. Por que Jesus desceu? Porque Deus quer isso com você. Deus mandou Jesus para isso, para se entregar por você e por mim, por toda a humanidade. Então, saiba, entenda, se você estava sendo distraído pelas vozes do diabo, disfarçadas como se fosse a sua voz, como se fossem os seus pensamentos, saiba, Deus, ele quer se aproximar de você. Deus, ele quer saber da sua vida e te ajudar de verdade. Deus, ele quer ter uma vida de intimidade e comunhão com você. E é por isso que ele diz o seguinte lá em Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, ele é um chamado de Deus. Deus está estendendo a mão. Filho, vem para mim. Se aproxima de mim, que eu vou estar com você. É certo isso. É a palavra dele. Ele está dizendo. Através do servo, aproximem-se de Deus, porque esse servo aqui, Tiago, ele se aproximou de Deus e obteve o que ele precisava. Então, ele está aqui ensinando. Ele está aqui passando o pão. Sabe Jesus, quando partiu o pão e deu o pedaço para os discípulos e cada discípulo ia partindo? Pronto, Tiago, ele está fazendo isso aqui. Porque ele alcançou isso também de Jesus. Uma intimidade com Deus. Então, eu, por exemplo, estou aqui partindo desse pão que um dia eu recebi. Esse entendimento, essa verdade de que a gente precisa insistir em se conectar com Deus. Então, eu estou aqui dando o pão para você. Acorda. Deus, ele quer um relacionamento com você. Deus, ele quer se aproximar de você, mas ele diz, aproximem-se de Deus. Porque Deus, ele mandou já a oportunidade, Jesus, e ele tem mandado o tempo todo. Hoje em dia a internet está cheia da palavra de Deus, mas com isso vem também muito engano, cuidado. Na internet está cheia de falsos profetas e tudo mais, mas isso não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é aproxime-se de Deus. Se volte para Deus. Queira um relacionamento com Deus, porque Ele quer. Entenda isso. Entenda que Ele quer. Deus já quer. Só falta você também querer. E é tanto que Ele diz nesse versículo, pecadores, limpem as mãos. Então, Deus, ele já está mostrando aqui, olha, eu sei dos seus erros, eu sei das suas falhas, eu sei de toda a sua vida, dos seus pecados, mas mesmo assim eu quero você. Me dá essa vida para mim que eu vou reconstruir ela. Dá essa vida para mim que eu vou
refazer ela, eu vou renovar ela, porque eu sou o renovo, tá escrito. Ele é o renovo. Ele é aquele que faz tudo novo. Então, do que a gente precisa? Conhecer a Deus. Porque se a gente conhecer a Deus, a gente vai ter os pensamentos dele na nossa mente, a gente vai lembrar, o Espírito Santo vai lembrar a gente daquilo que ele um dia falou, que está escrito na palavra. A gente vai conhecer a Deus. E esse é o nosso objetivo de vida. O Senhor diz, quem se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, me entender. A gente só pode se gloriar nisso, em conhecer a Deus, conhecer o nosso Pai. Conheça o seu Pai. Considere-o como Pai, porque Ele já sabe da sua vida, Ele sabe de tudo. Não tem o que se esconder de Deus, não tem como se esconder. Então, já que Ele sabe de tudo, entrega essa vida para Ele. Em um nome do Senhor Jesus, entrega essa vida para Ele. Como Ele está dizendo aqui, olha, pecadores, eu já sei de vocês. O que vocês têm vivido, o que vocês têm feito, mas é uma orientação aqui, é um convite. Limpem as mãos, você pode fazer isso. Queira isso. Queira limpar suas mãos, queira sair dessa situação. Assim como esse discípulo aqui quis. Ele quis saber como orar. Ele se interessou. Então, vamos pensar um pouquinho. Ele não sabia como orar. Ou seja, ele não tinha intimidade com Deus. Dessa forma aqui. Que é a forma que a gente precisa ter. Ele não tinha. Mas ele teve ousadia, digamos assim, para perguntar para o Senhor. Ô Senhor, ensina a gente a orar desse jeito aí. A gente quer saber, a gente quer fazer. Imagina se esse discípulo tivesse ficado calado, tivesse visto Jesus orando e tivesse ficado calado. Ah, não vou perguntar não, porque, sei lá, né? Pode ser que ele não goste, pode ser que ele, sei lá, acho que eu tô tentando ser invasivo demais, não. Vou ficar quietinho na minha, não vou atrapalhar ele, não. Imagina se esse discípulo tivesse... Com certeza deve ter vindo esse pensamento, mas não, ele insistiu. Ele foi até Jesus e perguntou. A gente tem que ser assim. E como a palavra de Deus diz lá em Hebreus, que a gente tem que ter ousadia para entrar na presença de Deus. A gente precisa de ousadia. E não ligar para certos pensamentos que vêm à mente, que tentam impedir que a gente se aproxime da luz. Por medo, por insegurança. Um filho que tem intimidade com seu pai não é assim. Ele simplesmente entra onde o pai tá, não quer saber. Eu sou filho, eu tenho esse direito de chegar diante do pai e falar com ele, perguntar, seja o que for. Uma criança é sincera, é por isso que Jesus, ele disse que o reino dos céus é das crianças. Porque a criança é sincera, porque a criança, ela fala o que ela pensa e pronto, e vai. E o pai responde, o pai ajuda, porque é pai. Então, se você não se sente assim, não importa. Não importa o que você sente ou deixa de sentir. O que importa é o que está escrito. O que importa é que o que Deus está falando. Se Deus está falando, Deus está dizendo aqui, olha, se aproxime de mim que eu vou me aproximar de vocês. Limpe as mãos, decida sair das trevas. Decida vir até mim. Decida, venha como você está. Vinde como estás. Vinde como estás. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é o Espírito Santo. E quando a gente se alimenta dela, a gente se torna mais forte. Por quê? Porque quando vierem os pensamentos para tentar separar a gente de Deus, a gente pode rebater com aquilo que Deus, que o próprio Deus falou. E foi isso que Jesus fez lá no deserto, quando estava sendo tentado pelo diabo. Ali é um exemplo das tentações que a gente passa todo dia. Quando vem um pensamento que tenta afastar a gente de Deus. E muitas vezes disfarçar de coisa boa.
pra gente se conectar mais às outras coisas, à internet, a gente ficar distraído. E olha que tem muita coisa pro ser humano se distrair na internet. Muita. É só o que tem. Assim como a palavra cresceu na internet, a palavra de Deus, muita coisa cresceu também para nos distrair. Cuidado. É muita coisa, joguinhos de internet, é vídeo, é anúncio que aparece assim, você tá ali ouvindo a palavra, entra um anúncio, coisas pra gente se desconectar de Deus. E essas distrações acontecem aqui na mente, né? Até mesmo quando a gente tá orando, gente, é uma batalha. Quando a gente tá orando, eu mesmo posso dizer isso, quando eu tô orando, vem muito pensamento de distração, pra eu ficar pensando em outras coisas, nas coisas do dia a dia, nas coisas da vida. Não, mas quando a gente insiste em estar ali com Deus, em estar ali buscando, Deus, ele vê isso, ele vê o nosso interesse, ele vê o que a gente quer, a presença dele, então faz isso. Então, eu notei aqui com relação à conexão com Deus, realmente é isso. É uma busca ativa, insistente, perseverante, permanente. É a gente estar ali insistindo em se aproximar de Deus. É a nossa iniciativa em se aproximar. Aí você lembra desse discípulo aqui que insistiu. Ele foi e perguntou para Jesus, falou, mestre, ensina-nos a orar. Então ele insistiu, ele fez algo a mais. Deus, ele quer isso de você, de nós. Que a gente tenha essa iniciativa, que a gente queira, que a gente mostre o desejo. Porque se a gente não mostrar, vai ficar sabido que a gente gosta mesmo do pecado, das trevas, e como é que Deus vai ajudar a gente? Então é um relacionamento, é você e Deus. Deus não tá nessa sozinho, não. Deus não enviou o filho dele por enviar, né? Ele quer a nossa participação. É como um casamento. Os dois têm que estar ali ativos, numa busca constante em permanecer juntos, em continuar a jornada juntos. Não importa o que aconteça, não importa o que venha. É na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, seja como for, até a morte. É assim. E com Deus é diferente porque a morte vai nos aproximar ainda mais dele, porque aí a gente vai morar com ele e acabou-se. E glória a Deus, aleluia. Cumprimos a nossa missão. Então, queria deixar essa palavra aqui, tá? Que uma intimidade com Deus é feita pela dedicação diária em você se aproximar de Deus, em você ter comunhão com Ele, parte de nós. E é um privilégio. É um privilégio muito grande e uma escolha pessoal de cada um de nós. Você escolhe. Deus, ele quer. Então, Deus está mostrando aqui com esse vídeo que ele quer estar conectado com você o tempo todo. Mas depende de você. Porque Deus não vai entrar na sua vida se você não deixar. Se você não abrir a porta para ele. O diabo, ele entra de qualquer jeito. Ele encontra uma brecha, ele entra. Mas Deus não. Deus é educado e Deus, ele não está onde não é chamado, onde não é requerido. Então, busque e entenda que ir à igreja e seguir regras apenas, sem colocar a alma naquilo ali, não é o suficiente. Ir à igreja é importante, obedecer à palavra de Deus é essencial. Mas precisa ter mais, incrementar mais. Alma. Deus, ele quer sua alma. Deus, ele não quer que a gente seja religioso, fanático. Ele quer a nossa alma, ele quer a nossa vida. É na intimidade, é na sinceridade, é ali todos os dias. É você estar insistindo em se colocar diante dele. Por mais que você tenha falhado, errado, vai lá, pensa naquilo, busca o perdão do Senhor, arrependimento sincero, busca ficar longe do mal, do pecado. E se você não conseguir de imediato, não desiste não.
Desiste não, porque tudo é um processo. Se você está no processo de se santificar, de sair do pecado, busca o Senhor, porque sozinho você não vai conseguir não, meu filho. Sozinho é que você não vai conseguir mesmo. Se com Deus já é difícil, imagina só. Então o diabo, ele vem com um pensamento dizendo que a gente não é digno, que você está pecando, você não pode se aproximar de Deus. Isso é conversa, é para você ficar lá no pecado e não sair nunca. Porque se você ficar com esse pensamento, quando é que você vai, então, se libertar? Você vai deixar a morte vir, passar por você, ceifar sua vida e você ir pro inferno? Eu fico pensando nisso, quando a gente tá evangelizando e o povo vem com essa conversa fiada. Ah, não, eu vou pra igreja pra quê? Pra continuar no pecado? Meu filho, então quando é que você vai se libertar? Quando é que você vai sair dessa? Quando é que você vai se tocar e se voltar pra Deus? Me diga, quando é que você vai fazer isso? Nunca, né? Porque você vai continuar com esse pensamento e não vai acontecer nada. Então, uma decisão pessoal. Você quer sair do pecado, você tá no pecado, você não aceita isso. É uma revolta boa em que a pessoa tem que tomar a decisão. Meu Deus, eu quero sair dessa, me ajuda. Eu vou insistir, eu vou perseverar até o fim. Essa é a perseverança na oração que fala lá, que tem uma passagem aqui muito interessante, né? Que é depois que Jesus fala sobre o Pai Nosso, que é a perseverança na oração. Que você... Pronto, vou dar um... Medite lá. Medite em Lucas... Para não o vídeo fica longo. Medite em Lucas 11. Essa parte, né? Do início ao versículo 11. Pronto. Dever de casa, né? Pra gente estar se conectando com o Senhor. Então, ore, faça uma oração. Eu queria fazer uma oração aqui rapidinho, só para abençoar você que quer sair dessa situação de inércia, essa situação de distância de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha sobre essa pessoa que me assiste agora. Se ela ficou até aqui é porque ela se interessou, assim como esse discípulo que se interessou e falou com o Senhor Jesus, pedindo para que ele ensinasse a orar. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa encontre forças em Ti, Pai, para permanecer, para buscar um relacionamento íntimo, um relacionamento duradouro, um relacionamento firme contigo, uma devoção diária. Todos os dias ela tá ali, assim que acordar, falar com o Senhor, ser o primeiro pensamento, ela insistir nisso. Se ela não conseguir de início, ela vai insistir até ela conseguir ter vida contigo, Pai. Eu creio nisso, porque está escrito, porque o Senhor deu a direção. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, em nome de Jesus, Pai, vem Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. Traz a salvação, traz a libertação do pecado, das trevas, de tudo que não presta. E que essa pessoa venha dar testemunho de vida contigo, porque essa é a salvação de Deus. É que a gente te conheça, é que a gente tenha vida com o Senhor, que a gente receba o Espírito Santo e que a nossa mente esteja todo o tempo conectada com o Senhor, até o fim, até o dia da nossa partida, para nos encontrarmos contigo e vivermos eternamente com o Senhor. Eu amarro e repreendo agora todo pensamento de distração, todo pensamento do inferno que tente impedir essa pessoa de se aproximar de ti. Pensamentos sorrateiros do diabo e dos seus demônios que tentam distrair a mente das pessoas para que elas não se aproximem do Senhor por medo, insegurança, pensamento de que não são dignos. Nenhum é digno, Pai. Só o que é digno é Jesus, que venceu a morte. É por isso que a gente se apoia em Jesus para se aproximar de Ti. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tá escrito. Eu vou até Jesus para ter um relacionamento com Deus, porque eu quero e vou conseguir. Que assim seja a determinação dessa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra, receba essa oração na sua vida para fortalecer você, para te dar inspiração, assim como
Jesus deu a inspiração para aquele discípulo, para todos os seus discípulos e dá até hoje para a gente esse pão nosso de cada dia. Amém? Se você ficou até aqui, deixa o like, deixa, curte, né? Para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e compartilha se você, Deus tocou você para isso. Se esse vídeo ajudou você, ajude outras pessoas, reparta esse pão para as outras pessoas e eu creio que você vai ser muito abençoado. Amém? Deus abençoe e até a próxima. E lê lá Lucas 11.